Olá, seja bem-vindo mais uma vez aqui ao nosso culto online. É uma grande alegria ter a sua participação conosco. Nós estamos aqui para reconhecer a bondade do Senhor, o poder do Senhor, a presença do Senhor nas nossas vidas, na nossa igreja. Nós temos tanto para louvar ao Senhor. Ele tem sido um Deus grandioso, Ele tem sido um Deus poderoso nas nossas vidas, na nossa experiência. Ele tem se manifestado aos seus filhos, e nesses dias em que ainda estamos enfrentando toda esta pandemia do coronavírus, certamente nós podemos reconhecer o cuidado do Senhor conosco, o seu sustento, a sua providência nas nossas vidas, e nós estamos então neste dia prestando esse culto ao Senhor. Muito obrigado por sua participação, por estar aqui assistindo esse culto, e a nossa oração é que você seja desafiado, você seja edificado, você seja encorajado a se aproximar mais e mais de Jesus, a viver para agradá-lo, a confiar nele e buscar cada dia da sua vida ver a sua graça, o seu poder e a sua glória. Eu agradeço então pela sua participação e eu peço que você curve a sua cabeça e nós vamos orar neste momento. Nosso Pai Celestial, muito obrigado pela oportunidade de prestarmos esse culto ao Senhor, reconhecendo a sua presença entre nós. Obrigado que o Senhor tem preservado a vida de todos nós. Nós vivemos em dias tão incertos e sombrios, mas ao mesmo tempo nós podemos ter a certeza da presença abençoadora do Senhor conosco nas nossas vidas. Nós podemos reconhecer o cuidado do Senhor, nós podemos perceber a maravilhosa graça do Senhor nos sustentando, nos guardando e nos protegendo. Nós estamos aqui, Senhor, para te louvar, te adorar, aprender do Senhor, e o nosso desejo é que este culto possa subir até o teu trono da graça como uma oferta de aroma agradável ao Senhor. Que o Senhor se agrade de tudo aquilo que nós estamos fazendo neste dia e que haja sinceridade no coração de todos nós ao prestarmos este culto ao Senhor. Eu peço agora pela exposição da sua palavra. Eu peço que o Senhor possa me usar neste dia, nesta exposição. É a tua palavra que tem poder, é ela que entra em nossos corações, é ela que restaura o nosso coração, é ela que transforma o nosso coração, é ela que nos comunica a vida, é ela que nos ensina, nos exorta, nos repreende, nos educa. Ela faz tudo isso nas nossas vidas, na vida dos crentes e também na vida daqueles que ainda não creem. Então nós pedimos, Senhor, use a tua santa, bendita e eterna palavra neste dia, que ela cumpra o seu propósito e que haja graça salvadora e santificadora sendo distribuída neste dia na vida de todos aqueles que estão participando deste culto. Esta é a minha oração que faço humildemente na tua presença, em nome e nos méritos do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Muito bem, meus queridos, nesta série de sermões que nós estamos vendo aí nas últimas semanas, nós estamos considerando aquilo que é o dever e que é a responsabilidade de todo o homem diante de Deus, ou seja, arrepender-se de seus pecados e crer em Jesus. O homem deve voltar-se para Jesus. O homem deve se achegar a Jesus. E ele deve fazer isso com um sincero arrependimento de seus pecados e crendo em Jesus como o seu Salvador e como o seu Senhor. Hoje nós veremos então o último sermão desta série. E eu quero pedir a você então que abra a sua Bíblia ou o seu aplicativo no Evangelho de Mateus.
E nós vamos hoje para o capítulo 15 e nós vamos ler os versículos 21 a 28. Mateus 15, 21 a 28. Eu estou usando a versão NVT. Começando no versículo 21. Então Jesus deixou a Galileia, rumo ao norte, para a região de Tiro e Sidom. Uma mulher cananeia que ali morava veio a ele suplicando: Senhor, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Minha filha está possuída por um demônio que a atormenta terrivelmente. Jesus não disse uma só palavra em resposta. Então os discípulos insistiram com ele: mande-a embora, ela não para de gritar atrás de nós. Jesus disse à mulher: fui enviado para ajudar apenas as ovelhas perdidas do povo de Israel. A mulher, porém, aproximou-se, ajoelhou-se diante dele e implorou mais uma vez: Senhor, ajuda-me. Jesus respondeu: não é certo tirar comida das crianças e jogá-la aos cachorros. Senhor, é verdade, disse a mulher. No entanto, até os cachorros comem as migalhas que caem da mesa de seus donos. Mulher, sua fé é grande, disse-lhe Jesus. Seu pedido será atendido. E no mesmo instante, a filha dela foi curada. Nós temos aqui, então, a história de uma mulher gentia, uma mulher cananeia. Ela veio a Jesus e ela foi abençoada por causa da sua fé. Jesus deixara a Galileia, ele foi lá para o norte, ele foi para a costa do mar Mediterrâneo, para a região de Tiro e Sidom. Até onde nós sabemos, essa foi a única vez no ministério público de Jesus que ele está fora do território judaico. E ali na Fenícia, uma mulher cananeia foi até Jesus e lhe pediu que ele curasse a sua filha. A sua filha estava possuída por um demônio. Essa mulher aqui, ela não era uma mulher judia, ela era uma mulher gentia. Ela era descendente dos cananeus. Agora nós sabemos que os cananeus, eles eram imorais, eles eram idólatras. Deus tinha ordenado o extermínio deles quando da conquista da terra por Josué. Israel desobedeceu esta ordem. Alguns sobreviveram quando Josué conquistou Canaã. Essa mulher, ela era descendente destes sobreviventes. Então ela era gentia, como eu já disse, e como gentia, ela não desfrutava dos privilégios do povo de Israel, o povo escolhido de Deus na terra. Sendo estrangeira, ela não tinha nenhuma esperança. Posicionalmente, ela não tinha nenhum direito em relação a Deus e ao Messias. Notem aí o versículo 22. Uma mulher cananeia que ali morava veio a ele suplicando: Senhor, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Minha filha está possuída por um demônio que a atormenta terrivelmente. Ela se dirigiu a Jesus dizendo: Senhor, filho de Davi. Esse título os judeus eles usavam para se referir ao Messias. Essa mulher gentia não tinha o direito de se aproximar de Jesus daquela forma. E talvez por isso Jesus não lhe respondeu de imediato. Os discípulos insistiram que Jesus mandasse aquela mulher embora. Para os discípulos, aquela mulher era um estorvo, mas para Jesus ela era um exemplo bem-vindo de fé e um vaso o qual a graça divina haveria de enchê-lo. O fato é que Cristo nunca havia se deparado com tamanha fé, nem em Israel, pelo menos não uma fé como a fé dessa mulher cananeia.
Jesus ele foi até as fronteiras de Tiro e Sidom, uma terra sob maldição, e ali ele encontrou esta mulher. Meus queridos, o nosso Pai Celestial, ele tem os seus eleitos por toda parte. E o Senhor é capaz de fazer uma fé vigorosa surgir e crescer onde existe pouco conhecimento, escassa alegria e raro encorajamento. Essa mulher, ela tinha uma fé surpreendente, embora ela conhecesse pouco a respeito do Messias em quem ela cria. Talvez ela nunca tivesse visto a Cristo pessoalmente, mas chegou o dia que ela o encontrou, prostrou-se aos seus pés e lhe suplicou por misericórdia. A fé desta mulher, ela também foi posta à prova. Primeiro, pelo silêncio do Senhor, depois por palavras aparentemente desanimadoras vindas do Senhor. Esta fé, ela foi provada e aprovada. O Senhor se agradou desta fé. O Senhor recompensou esta fé. Talvez você que esteja me ouvindo neste dia, talvez você está me ouvindo em circunstâncias muito desanimadoras e que você possa ser levado a crer no Senhor Jesus com a fé que esta mulher cananeia tinha, uma fé vigorosa, uma fé perseverante. Neste sermão nós teremos 4 pontos. Em primeiro lugar, a fé não pode ser silenciada. Em segundo lugar, a fé não discute com Deus. Em terceiro lugar, a fé argumenta, embora não discuta. Em quarto lugar, a fé sempre é recompensada. Vamos ao primeiro ponto. Ponto número 1. A fé não pode ser silenciada. Se existe uma fé que foi provada, foi a fé desta mulher cananeia. Não seria surpreendente se ela desistisse do Salvador. Ela precisou lidar com dificuldades após dificuldades, mas todas as dificuldades não a impediram de rogar por sua filhinha. Ela acreditava em Jesus como o grande Messias. Ela estava disposta a suplicar até que o Senhor a ouvisse e tivesse misericórdia dela. Ela estava confiante no fato de que somente Jesus era capaz de expulsar o demônio da vida de sua filha. Neste primeiro ponto aqui, eu tenho 5 subpontos, 5 aspectos importantes que nós precisamos perceber. Então, dentro deste primeiro ponto, ou seja, a fé não pode ser silenciada, em primeiro lugar, a fé desta mulher não pôde ser silenciada, apesar do aparente silêncio de Cristo. Novamente aí o versículo 23, Mateus 15, 23. Jesus não disse uma só palavra em resposta. Jesus não disse nada de imediato. Nenhuma palavra em resposta. Essa mulher estava diante do Salvador com grande ansiedade. Ela se aproximou dele, provavelmente se atirou aos seus pés. O caso da sua filha era muito urgente, o seu coração materno estava totalmente angustiado, ela estava desesperada, mas apesar disso, o Senhor não lhe deu nenhuma palavra em resposta. Como se fosse surdo, mudo, Jesus parece ignorá-la. Mas ela não esmoreceu. Em vez de desistir, ela insistia. A sua fé não foi silenciada. É muito difícil continuar crendo quando a nossa petição parece um fracasso. Talvez você está se sentindo rejeitado pelo Senhor. Ele não lhe tem dado respostas. Continue a buscar Jesus Cristo. Faça isso mesmo que a sua busca pareça em vão.
Mesmo que pareça que você não está chegando a lugar algum, faça como esta mulher cananeia. Não pare de buscar a Cristo. Faça como esta mulher, ou como Jó, que certa vez disse o seguinte, deixa marcado aí, venha comigo para o livro de Jó, lá no capítulo 13, no versículo 15. Jó 13, 15. E Jó diz o seguinte: ainda que Deus me mate, Ele é minha única esperança. Apresentarei a Ele a minha causa. Esta é uma fé esplêndida. Cristo é benigno, Ele é cheio de graça. Você não pode duvidar disso. Volte-se para Jesus, erga os seus olhos e com fé espere receber graça da parte dele. Se nem ao menos a aparente recusa do Senhor em te salvar pode calar os seus lábios, isso significa que você tem uma fé verdadeira e a graça de Cristo vai te alcançar. Em segundo lugar, aqui dentro deste primeiro ponto, a fé desta mulher não pôde ser silenciada pela conduta dos discípulos de Cristo. Versículo 23. Então os discípulos insistiram com ele: mande-a embora. Ela não para de gritar atrás de nós. Os discípulos, eles não trataram bem esta mulher. Eles não a trataram mal, mas eles não foram misericordiosos com ela. Eles não eram gentis como o seu mestre. E a gritaria feita pela cananeia aborreceu os discípulos, mas ainda assim a mulher insistia com mais perseverança. Os discípulos pediram para o Senhor mandá-la embora. Pobre alma, ela estava gritando, desesperada por ajuda. Notem que ela insistia com Jesus e os discípulos também insistiam com Jesus. Ela insistia por ajuda e os discípulos insistiam para que Jesus a mandasse embora. Os discípulos, às vezes, eles se julgavam muito importantes. Isso ainda acontece hoje. Essa mulher aqui, ela não estava ali por causa deles. Ela estava ali por causa do Salvador. Pedro talvez estivesse impaciente com aquela mulher. João, que era de pavio mais curto, talvez se irritou. Os outros discípulos devem ter achado o comportamento daquela mulher muito impertinente e presunçoso. Não importa. A mulher não estava interessada no que os discípulos pensavam dela, ela só pensava em sua filha. Ela clamou insistente aos pés do Salvador: Senhor, filho de Davi, tenha misericórdia de mim, minha filha está possuída por um demônio que a atormenta terrivelmente. Os discípulos consideraram o comportamento desta mulher como antipático, mas eles não conseguiram silenciar a fé dela. Talvez você esteja pensando: anseio por ser salvo, desejo ir a Jesus, mas aquele crente foi tão áspero comigo, ele duvida da minha sinceridade, ele questiona o meu arrependimento, parece que ele não deseja que eu seja salvo. Essa experiência pode ser uma grande provação para você, mas se você sabe que só Jesus pode salvar você, se você crê que a sua única esperança está em Cristo, por favor, não se importe muito conosco, com os crentes, com os discípulos, nem com o mais gentil, nem com o mais ríspido de nós. Siga em frente. Não desista de buscar a Jesus, enfrente tudo e corra para Jesus, atire-se aos seus pés, é a sua salvação que está em jogo. Não deixe a sua fé ser silenciada, Jesus é poderoso para salvar. Em terceiro lugar, dentro deste primeiro ponto, a fé desta mulher não pôde ser silenciada mesmo quando a graça divina
parecia restrita a uns poucos favorecidos. Agora vejam o versículo 24. Jesus disse à mulher: fui enviado para ajudar apenas as ovelhas perdidas do povo de Israel. Isso aqui parece uma frase ríspida, exclusivista da parte do Senhor. Essa declaração do Senhor, ela precisa ser muito bem compreendida. Mas esta mulher, ela poderia ter se abatido. O seu coração já estava bastante pesado. Ela estava desesperada. Ela podia ter pensado, ao ouvir essas palavras do Salvador: ele não foi enviado para mim. Eu estou buscando em vão por um socorro que foi reservado para os judeus. Ela poderia ter ido embora, inconsolada, vagando caminho afora. E aí vem aquela doutrina bíblica tão cara para nós, os crentes bíblicos, a doutrina da eleição. Agora me escute muito bem. A doutrina da eleição, ensinada nas Escrituras Sagradas, não impede alma alguma de se aproximar de Cristo. A doutrina bíblica da eleição divina, ela encoraja muito mais do que ela desestimula a aproximação de Cristo. Muitas vezes a doutrina da escolha divina, antes da fundação do mundo, pode ter um efeito depressivo na maioria dos descrentes. Eles não têm ouvidos preparados para conhecer sobre um assunto que é tão profundo nas Escrituras. E então eles dizem: se a escolha é soberana da parte de Deus, não importa o que eu faça, ou não importa se eu creia. Se ele me escolheu, eu vou ser salvo. Eu não preciso me preocupar com isso. Então pessoas assim têm desistido de buscar a Jesus, acham que não vale a pena insistir. Ó, meu querido, não ande por este caminho. Este caminho é um caminho muito perigoso. Na verdade, ele é um caminho fatal. Deus não deixará de fora ninguém que o busque sinceramente e que o busque de todo o coração. Quando Jesus diz aí: fui enviado para ajudar apenas as ovelhas perdidas do povo de Israel, ele estava afirmando que a sua missão era prioritariamente para a casa de Israel. Não era para os gentios e certamente não era para os cananeus. Ele também tinha instruído seus discípulos a esse respeito. Notem o que ele fala em Mateus capítulo 10, versículos 5 e 6. Mateus capítulo 10, versículos 5 e 6. Jesus enviou os 12 com as seguintes instruções: não vão aos gentios nem aos samaritanos, vão antes às ovelhas perdidas do povo de Israel. Havia um povo escolhido em conformidade com a antiga aliança, e esse povo era Israel. E Jesus foi enviado prioritariamente para este povo, mas Cristo nunca proibiu os discípulos de pregarem o evangelho aos gentios e aos samaritanos, caso os encontrasse pelo caminho. Mas os seus discípulos deveriam levar primeiramente o evangelho ao povo da aliança, nas regiões mais próximas. Mas Jesus iria morrer na cruz. E o seu sacrifício haveria de gerar um outro povo, uma outra casa de Israel, por assim dizer, não segundo a carne, mas segundo o Espírito. E essa mulher cananeia, ela foi um exemplo disso. Ela, sem dúvida, estava dentro deste novo povo. Ela estava excluída do Israel segundo a carne, mas ela não estava excluída do Israel espiritual. Não desista de buscar Jesus porque você pensa que você não é um eleito, um escolhido. Na eleição da graça, outros tão pecadores quanto eu têm sido escolhidos. Por que não
aconteceria o mesmo com você? Tantos cheios de angústias têm sido alcançados pela graça divina. Por que você não seria? Por que você deixaria de ser incluído? Siga em frente, volte-se para Jesus, seja como Abraão, que creu contra a esperança. Notem essa passagem que Paulo escreve em Romanos, no capítulo 4. Romanos 4, 18 e seguintes. Mesmo quando não havia motivo para ter esperança, Abraão a manteve, crendo que se tornaria o pai de muitas nações, pois Deus lhe tinha dito: esse é o número de descendentes que você terá. E sua fé não se enfraqueceu, embora ele soubesse que aos 100 anos seu corpo, bem como o ventre de Sara, já não tinham vigor. Em nenhum momento a fé de Abraão na promessa de Deus vacilou. Na verdade, ela se fortaleceu, e com isso ele deu glória a Deus. Abraão estava plenamente convicto de que Deus é poderoso para cumprir tudo o que promete. Por isso, por sua fé, ele foi considerado justo. Nada fez com que Abraão deixasse de crer na palavra e na promessa de Deus. Ele confiou na fidelidade de Deus. Creia em Jesus, venha a Ele agora mesmo. Em quarto lugar, dentro deste primeiro ponto, a fé desta mulher não pôde ser silenciada, mesmo ao admitir a sua indignidade. Agora notem o versículo 26, Mateus 15, 26. Jesus respondeu: não é certo tirar comida das crianças e jogá-la aos cachorros. Para testar ainda mais a realidade da fé desta mulher, Jesus lhe disse que não era bom ele deixar de alimentar as crianças judaicas para alimentar os cachorros gentios. Agora, isso parece algo muito severo da parte do Senhor, mas o bisturi de um cirurgião não tem a intenção de ferir, mas sim de curar. Ela era gentia, os judeus consideravam os gentios como cachorros que reviram o lixo, que andam pelas ruas atrás de migalhas de pão. Mas a palavra que o nosso Senhor Jesus usa aqui era a palavra grega para cachorrinho de estimação. Será que esta mulher reconheceria a sua indignidade e se contentaria com a menor das misericórdias do Senhor? Então notem, a mulher não contestou, ela aceitou a palavra do Salvador. Ela disse, aí no versículo 27, Senhor, é verdade. Ela concordou em ser comparada com um cachorrinho da casa. Ela não se achou merecedora da bênção do Senhor. Ela não buscou o Senhor com base em algum mérito próprio. Ela dependia inteiramente da misericórdia e da bondade do Salvador. Ela estava ali diante do Salvador como um pobre cãozinho vira-lata. Se você se sente o pior dos pecadores, continue orando e crendo na misericórdia divina. Sim, nós somos todos indignos diante do Salvador, mas do fundo da nossa baixeza nós devemos clamar ao Senhor. Você precisa se esvaziar para que Jesus possa enchê-lo. Você precisa confessar a sua imundície para que o Senhor possa purificar você. Você precisa se considerar menos do que nada para que você possa ter uma vida completa, abundante. Abra sua boca em fé. Confesse Jesus como seu Salvador. Faça isso agora mesmo. Em quinto lugar, dentro deste primeiro ponto, a fé desta mulher não pôde ser silenciada, mesmo diante das deprimentes palavras do Salvador. Mais uma vez o versículo 26. Jesus
respondeu: não é certo tirar comida das crianças e jogá-la aos cachorros. Pode ser que essa mulher cananeia não percebeu tudo o que estas palavras talvez quisessem dizer, mas essas palavras poderiam ser um balde de água fria na chama da sua esperança. Como a fé desta mulher foi provada. Ela era gentia. O Senhor não lhe deu resposta de imediato. Os discípulos queriam mandar ela embora. As palavras de Jesus foram muito severas, mas apesar de tudo isso, a sua fé não se extinguiu. Essa mulher estava determinada. Ela não iria deixar de confiar no Senhor. Ela iria insistir com o Senhor. Tem muitas coisas que eu não entendo e que talvez você não entenda. E embora isso seja verdade, nós devemos assumir a firme decisão de nos achegar a Cristo, de correr todo tipo de risco para que isso aconteça. Na verdade, 1000 obstáculos atravessam o caminho da alma que busca se achegar até Jesus. Mas a fé que agrada ao Senhor é aquela fé que diz: eu não sou nada, eu não mereço nada, sou indigno. Mesmo assim eu vou correr para os braços de Jesus e eu vou clamar a Ele: socorre-me, Jesus, ajuda-me, só em Ti confiarei. Aproxime-se de Jesus, prostre-se aos seus pés. Todo aquele que vem ao Senhor, de modo algum Ele o lançará fora. Ele não o rejeitará. Novamente, o tempo está passando muito rapidamente. Vamos agora ao segundo ponto. A fé não discute com Deus. A fé nunca discute com Deus. A fé simplesmente crê, confia, adora. Observem aí como Mateus descreve. Novamente agora o versículo 22. Mateus 15, 22. Uma mulher cananeia que ali morava veio a ele, suplicando: Senhor, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. A fé apela, mas não contesta. Esta mulher recebeu palavras duras do Salvador, mas a verdadeira fé crê em tudo aquilo que sai da boca de Deus. A fé verdadeira nunca levanta um mas. Nesse ponto aqui, nesse segundo ponto, eu tenho 3 subpontos, ou aspectos importantes a observar com vocês. Então nós estamos no segundo ponto: a fé não discute com Deus. E, em primeiro lugar, neste segundo ponto, a fé concorda com tudo o que o Senhor diz. Vejam novamente o versículo 26. Jesus respondeu: não é certo tirar comida das crianças e jogá-la aos cachorros. Agora eu pergunto, como você reagiria se o Salvador dissesse isso para você? Como gentia que ela era, essa mulher foi comparada a um cachorro. O Senhor disse para ela que não era bom tirar comida das crianças e dar aos cachorros. Como assim? Talvez dissessem alguns irmãos boquiabertos, espantados. Ainda não chegou a hora. Jesus estava dizendo isso para ela. Como esta mulher recebeu essas palavras do Senhor? Versículo 27. Senhor, é verdade, disse a mulher. Ela disse: é verdade, Senhor, sou como um cachorro. É verdade, Senhor, eu não aceitaria que nenhuma de tuas crianças fossem privadas da graça por minha causa. É verdade, Senhor, os filhos devem ser alimentados primeiro, na hora da refeição, os cachorros depois, não agora. Eu sei disso, Senhor, eu concordo com tudo isso, Senhor, é verdade. Esta mulher, ela não errou, como fazem alguns ao levantar as suas
tolas e absurdas objeções à soberania divina. Ela não discute o plano e a ordem estabelecidos pelo Senhor para a distribuição da sua graça. No Evangelho de Marcos, na passagem paralela, Marcos capítulo 7, versículo 27, nós lemos o seguinte, Marcos 7, 27. Jesus lhe disse, primeiro devem se alimentar os filhos. Primeiro, os filhos, disse Jesus. E ela não contestou. Ela fez o contrário do que muitos fazem. Muitos não aceitam o hoje, o agora, como o tempo da oportunidade, como o dia da salvação. E esta mulher, por sua vez, ela antecipou, sem precisar contestar, o dia da graça. Ela não levantou questão sobre ser impróprio ou não tirar o pão da aliança dos filhos e dar aos gentios incircuncisos. Ela não tinha nenhuma intenção de que Israel fosse lesado. Ela não queria que Israel deixasse de receber a bênção a que tinha direito por sua causa. Como um simples cachorrinho que era, não pensava em aspirar propósitos divinos, ela não pensava em alterar quaisquer direitos correspondentes a Israel. Ela simplesmente concordou em tudo com o Senhor. Esta é a fé que salva. É uma fé que concorda com Deus, é uma fé que crê nas revelações e declarações de Deus, que aceita inteiramente a palavra de Deus. Curve-se agora mesmo diante da palavra de Deus, diga como disse essa mulher, Senhor, é verdade. Em nossa submissão está a nossa esperança. Diga, sim, Senhor, é verdade, e você encontrará a sua salvação. Em segundo lugar, dentro deste segundo ponto, a fé leva a uma atitude de adoração. Esta mulher, ao dizer, Senhor, é verdade, ela estava reconhecendo o senhorio de Cristo. Ela disse, Senhor, ela disse, tu me consideras um cachorrinho, mas tu és o meu dono, tu és o meu Senhor, tu és aquele que manda em mim. Na NVI, nós lemos aí nesse versículo 25, na NVI, Mateus 15, 25, a mulher veio, adorou de joelhos, ela o reconheceu como o Senhor, ela ajoelhou-se diante dele e ela o adorou. Essa mulher, ela tinha uma grande fé. Ela lançou fora o espírito de contenda. Ela não só concordou com a vontade do Senhor, mas ela também o adorou. Em terceiro lugar, a fé não faz qualquer sugestão em benefício próprio. Notem o seguinte, quando a mulher cananeia diz, Senhor, é verdade, ela não sugere uma alteração dos desígnios do Senhor. Ela não sugere que nada seja feito em seu próprio interesse. Ela não disse, Senhor, tu me colocas entre os cachorros, mas tu não podes me colocar entre os filhos. Ela não faz isso, já que ela é um cachorrinho. Ela pede tão somente para ser tratada como os cachorrinhos o são em uma casa. Ela diz no versículo 27, no entanto, até os cachorros comem as migalhas que caem da mesa de seus donos. Ela não pede para que Deus altere os seus propósitos. Ela não pede para Deus revogar os seus decretos. Em essência, ela está pedindo que seja feita a vontade do Senhor. Aí na escuridão do seu desespero, ela tem apenas a sua fé. Que você possa ter uma fé como a fé desta mulher. Não entre em controvérsias com o Senhor. Apenas venha até Ele. Faça isso agora mesmo. Prostre-se diante de Jesus.
Vamos para o terceiro ponto. A fé argumenta, embora a fé não discuta. Vamos ler novamente o versículo 27. Senhor, é verdade, disse a mulher. No entanto, até os cachorros comem as migalhas que caem da mesa de seus donos. O argumento desta mulher estava correto. Esse argumento era rigorosamente lógico em todo o seu conjunto. Ela não discute com o Senhor, ela não protesta, ela não procura se defender, ela concorda com o Senhor, ela aceita a declaração de Jesus. Existe uma força extraordinária no argumento desta mulher e eu não sei se eu serei capaz de mostrar isso a vocês. Neste versículo 27, em nossas traduções, nós encontramos aí uma conjunção adversativa. Notem novamente o versículo 27. Senhor, é verdade, disse a mulher. No entanto, aí está a conjunção adversativa na NVT. Na NVI nós temos mas, que também é uma conjunção adversativa. Agora, esta conjunção, ela não existe no texto grego original. O mais correto seria traduzir a mulher disse, ou simplesmente ela disse. Você encontra esta tradução na Almeida Revista e Corrigida, e você encontra ela também na Nova Almeida Atualizada. Vamos analisar alguns aspectos importantes aqui deste ponto. E novamente são 5 subpontos, e eu quero passar por eles rapidamente. Então, dentro deste terceiro ponto, a fé argumenta, embora não discuta. Em primeiro lugar, a mulher cananeia argumentou com Cristo como alguém que acalentava uma esperança. Ela concordou com o Senhor. Eu sou um cachorro. Ocorre que o Senhor tinha percorrido um longo caminho até aquela região. Ele estava na fronteira do país dela, no norte da antiga Canaã. Ele estava ali em pessoa. E lá no Evangelho de Marcos, na passagem paralela, Marcos capítulo 7, versículo 28, nós lemos o seguinte: Sim, Senhor, é verdade, disse a mulher. No entanto, até os cachorros debaixo da mesa comem as migalhas dos pratos dos filhos. Agora, este debaixo da mesa pode significar que ela estava dizendo o seguinte: Senhor, eu era um cão de rua distante de ti. Agora, porém, tu vieste e pregaste dentro de nossas fronteiras e eu estou tendo o privilégio de te ouvir. Muitos têm sido curados e tu estás nesta mesma casa distribuindo sua bendita graça enquanto eu estou observando tudo. Embora eu seja um cachorrinho, eu estou debaixo da mesa. Deixe-me receber, pelo menos, as migalhas que caem da mesa. Será que nós podemos compreender isso? Será que você reconhece o quanto você é um pecador miserável? Será que você pode dizer ao Senhor agora mesmo: sou um cão, sim, mas eu estou debaixo da mesa? Este sermão ele está sendo pregado para lhe avisar e também para lhe trazer esperança. Você está tendo permissão para ouvir o Evangelho. Preciosas promessas estão sendo apresentadas. Sendo um ouvinte do Evangelho, clame pela graça de Deus. Ele não te rejeitará. Ele chegou tão perto de você neste dia. Corra para Jesus. Não perca esta oportunidade.
Perceba como esta mulher foi abençoada. Venha para Jesus, não espere mais. Em segundo lugar, dentro deste terceiro ponto, o argumento da mulher cananeia encorajou o seu relacionamento com Cristo. Novamente aí o versículo 27, Mateus 15, 27. Senhor, é verdade, disse a mulher, no entanto, até os cachorros comem as migalhas que caem da mesa de seus donos. Vejam essa ênfase aqui que é dada por Mateus, dos seus donos. Ela não podia dizer que Deus era o seu pai. Ela não podia reivindicar privilégio de ser filha, mas pelo menos ela via o Senhor, como dono. Ela não mantinha uma relação com o Senhor como filha, mas ela reconhecia que ela era uma criatura sua. Era como se ela dissesse: Senhor, tu me fizeste, então eu olho para ti e eu te imploro, eu te suplico. Eu sou um cachorro, mas eu te tenho como meu dono. Eu sou um fugitivo, mas eu pertenço a ti. Não me rejeites. Tu tens propriedade sobre mim. Olhe para mim e tenha misericórdia. Ela observou a relação de um cachorrinho com o seu dono e ela tirou o máximo de proveito dessa bendita criatividade. Em terceiro lugar, aqui dentro desse terceiro ponto, a mulher cananeia usou como argumento a associação com os filhos. As nossas versões portuguesas mais dinâmicas, como a NVT e a NVI, elas não nos ajudam muito neste ponto. Notem, a mulher estava pedindo por sua filha. Ela disse ao Senhor, aí na NVI, disse ela, porém, sim, Senhor, mas até os cachorrinhos. A NVI traduz aqui a palavra no diminutivo, cachorrinhos. A NVT traduz como cachorros. Eu creio que a NVI está mais acertada neste ponto. No Oriente, à época destes fatos, os cães, eles não podiam entrar em casa, eles eram considerados animais imundos, eles perambulavam pelas ruas, ninguém lhes dava importância, e o cristianismo elevou o cão a uma condição melhor. Ele se tornou um companheiro do homem. Hoje, ainda lá no Oriente, os cães ocupam posições bem inferiores na escala de vida da sociedade. Os cães orientais vagueiam pelas ruas. Eles são um pouco melhores do que os lobos. Os orientais adultos, em geral, não criam cães. Um pai oriental não costuma permitir que um cão se aproxime de seus filhos. Mas as crianças orientais, como as crianças de modo geral, elas gostam muito dos cachorrinhos. Elas gostam de brincar com os cachorrinhos e acontece muitas vezes que os cachorrinhos entram dentro de casa e eles vão para debaixo da mesa. A mulher cananeia parece argumentar neste sentido. É como se ela dissesse: Senhor, tu nos consideras cachorrinhos, eu também me considero assim, e também a minha filhinha. Então, Senhor, os cachorrinhos estão debaixo da mesa, junto aos filhos. Eles se relacionam com as crianças tal como estive com os teus discípulos. Não sou um deles, não sou filha, mas ao menos eu tenho seguido a eles. Eu vim até o teu encontro. E eu ficaria contente se eu tivesse a honra de estar entre vocês. Esta mulher aqui, ela era incrível. Meu querido, se agarre a essa palavra. Você pode não ser ainda filho, mas venha para Jesus. Diga para o Senhor que você quer ficar com Ele.
Diga: Senhor, eu estou aqui. Senhor, eu não sou digno. Senhor, eu não mereço nada. Mas para onde eu irei, Senhor? Diga como Pedro disse certa vez: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Em quarto lugar, a mulher cananeia usou um argumento profundo. Os cachorrinhos comem as migalhas do pão dos filhos para o deleite das crianças. Agora eu pergunto a vocês: como é que se sente uma criança que tem o seu cachorrinho por perto enquanto ele está se alimentando? A criança fica feliz. Ela gosta de dar pequenos pedaços de alimento para o seu cachorrinho de estimação. Os cachorrinhos gostam de brincar com as crianças. Os cachorrinhos sempre ganham algo das crianças se elas estão por perto. Então esta mulher, ela estava dizendo para o Senhor o seguinte: Senhor, aí estão os teus filhos, os teus discípulos. Eles não me trataram muito bem como eles deveriam. Mas eu sei, Senhor, nem sempre os filhos tratam bem os cachorrinhos. Senhor, tu disseste que não é bom tomar o pão dos filhos e jogá-los para os cachorrinhos. Mas, Senhor, os filhos estão bem satisfeitos. Será que eles não desejam que os cachorrinhos recebam a sua porção? Os filhos não concordarão com que eu fique com as migalhas? O Senhor não as daria a mim? Essa mulher aqui, ela tinha uma forte argumentação. Ela apontava para a abundância de provisão. Ela tinha uma grande fé em Cristo. Ela cria que havia ampla provisão da parte do Senhor. Ela sabia que havia provisão suficiente para os filhos. Os cães podiam ficar com as migalhas. Agora, cachorrinhos não podem esperar nada debaixo da mesa de um pobre miserável. Mas aqui se trata da mesa de um riquíssimo rei. A enorme fartura de pão. Não havia necessidade de tirar o pão dos próprios filhos. Na mesa do Senhor há mais do que o suficiente para os filhos. Existe amor e misericórdia transbordantes. Há o bastante para mim e há o bastante para você. A mulher cananeia, ela entendeu isso muito bem. Havia provisão abundante para todos aqueles que se achegam a Deus. E ainda hoje é assim. Há provisão abundante para todos aqueles que se achegam a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Em quinto lugar, a mulher cananeia, em seu argumento, ela viu a situação do mesmo ponto de vista de Cristo. A cura que ela estava pedindo para a sua filha era apenas uma migalha do grande poder, amor e bondade do Senhor. Novamente aí o versículo 27. Disse ela, porém: Sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa de seus donos. Você tem aí cachorrinhos e você tem aí migalhas. Então nós temos a palavra cachorrinho, é um diminutivo, e aqui ela usa a palavra migalhas. E isso também é algo diminuto em relação ao favor de Deus. Que fé ousada desta mulher! Ela valorizava a misericórdia divina, tanto quanto ela buscava essa misericórdia, quanto ela necessitava dessa misericórdia. Se Jesus dá misericórdia ao maior dos pecadores, ele também não tem nada a perder.
Jesus Cristo sempre continuará imensamente rico, não importa o quanto ele distribua de suas riquezas. O argumento da mulher aqui foi correto. Essa mulher foi tão sábia quanto ela foi sincera. Quando você se aproximar de Cristo, nunca esqueça destas palavras do apóstolo Paulo, lá em Efésios, capítulo 2, versículos 4 e 5. Efésios, capítulo 2, versículos 4 e 5. Mas Deus é tão rico em misericórdia e nos amou tanto que, embora estivéssemos mortos por causa de nossos pecados, Ele nos deu vida juntamente com Cristo. É pela graça que vocês são salvos. Esta mulher cananeia, ela estava argumentando de acordo com os propósitos eternos de Deus. Sempre foi propósito divino que os cachorrinhos obtivessem o pão da vida concedido pelo Filho unigênito de Deus. O Evangelho deveria ser compartilhado aos gentios por intermédio de Israel. Certa vez Jesus disse o seguinte, está lá no Evangelho de João, capítulo 6, versículo 51. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem comer deste pão viverá para sempre. Este pão que eu oferecerei para que o mundo viva é a minha carne. Meu querido, eu e você não precisamos mais das migalhas. Jesus entregou voluntariamente a vida dele pela humanidade má e pecadora. Venha e alimente-se do pão vivo que desceu do céu. Aproxime-se com fé, o Salvador te chama. Venha a Ele agora mesmo. O meu tempo está esgotado, mas eu vou passar ao último ponto rapidamente. A fé sempre é recompensada. E há três aspectos importantes aqui. Em primeiro lugar, a fé da mulher cananeia lhe rendeu um elogio da parte do Senhor. Notem o que o Senhor lhe disse, aí no versículo 28. Mulher, sua fé é grande. Provavelmente essa mulher não tinha conhecimento das profecias relacionadas a Cristo. Ela não nascera e nem fora criada e educada de tal modo que ela viesse a se tornar uma cristã. Mesmo assim, esta mulher cananeia veio a tornar-se uma crente de primeira grandeza. A graça divina operou na vida desta mulher desconhecida. Ela nunca vira o Senhor em toda a sua vida. Ela não acompanhava Jesus onde quer que ele fosse, mas bastou vê-lo uma única vez para adquirir esta grande fé. Esta mulher provavelmente também nunca tinha visto um milagre de Jesus. O mais provável é que a fé desta mulher cananeia precisou se apoiar naquilo que ela ouvira falar em seu próprio país acerca do Messias. Talvez ouviu que o Messias dos judeus havia chegado e estava realizando maravilhas. A mulher cananeia creu que aquele homem de Nazaré e o Messias eram a mesma pessoa. Ela confiou nisto inteiramente. Agora pense nisto, por favor. Quantas vantagens temos nós em comparação com esta mulher cananeia, com esta mulher sírio-fenícia? Quantas oportunidades você tem de conhecer a vida inteira de Cristo? Quantas oportunidades você tem tido de ouvir acerca do Evangelho? E observando tudo isso, será que a minha fé e que a sua fé não deveriam ser mais fortes do que ela é? Essa mulher aqui, ela deve nos envergonhar. Ela teve tão poucas oportunidades, mas ela creu em Cristo a ponto de o Salvador declarar: mulher, sua fé é grande. Em segundo lugar, a fé da mulher cananeia lhe rendeu um elogio da parte do Senhor pelo seu modo de agir.
Notem o que o Senhor lhe disse agora no Evangelho de Marcos, capítulo 7, versículo 29. Marcos 7, 29. Boa resposta, disse Jesus. Vá para casa, pois o demônio já deixou sua filha. É como se o Senhor a recompensasse tanto por suas palavras, quanto por sua fé que essas palavras sugeriam. Jesus ficou muito feliz pelo modo sábio, prudente, humilde, mas corajoso com que ela usara as próprias palavras dele, o Salvador, para afirmar ter fé em seu poder. Jesus diz aí em Marcos 7, 29, boa resposta. O demônio já deixou sua filha. O mesmo Senhor que elogia a fé, elogia também os frutos desta fé. Os atos de homem algum podem ser aceitáveis a Deus até que o próprio Deus seja aceito. A mulher cananeia foi aceita por sua fé e os resultados dessa fé logo se tornaram agradáveis ao coração de Jesus. Finalmente, em terceiro lugar, a fé da mulher cananeia alcançou a bênção que buscava. Mateus 15, 28. Mulher, sua fé é grande, disse-lhe Jesus. Seu pedido será atendido. E no mesmo instante, a filha dela foi curada. E lá em Marcos 7, 29, que nós já lemos, Jesus disse, boa resposta, vá para casa, pois o demônio já deixou sua filha. O demônio saiu de sua filha, saiu para sempre. A única coisa agora era ela voltar correndo para a sua casa e encontrar a sua filha na cama, descansando tranquilamente. O Senhor atendeu ao pedido desta mulher. O Senhor praticamente disse para ela o seguinte, seja feito como tu queres. Eu não conheço nenhum outro personagem que tenha recebido do Senhor palavras como estas, seja feito como queres. O Senhor se agradou muito da fé desta mulher, uma mulher humilde e corajosa. O Senhor ficou comovido com tal fé. Ao encerrar este sermão, eu quero me dirigir a todos vocês, meus ouvintes. Talvez você se sinta excluído, talvez você tenha uma pálida esperança, talvez você não nasceu ou não foi criado em um lar cristão, talvez você deixou de lado ao longo da sua vida toda e qualquer fé em Deus. Essa pobre mulher cananeia, ela era de Sidom, ela vinha de um povo que fora condenado a morrer muitos séculos antes. Ela era filha de uma das sementes amaldiçoadas de Canaã. Apesar de tudo isto, essa mulher se tornou grande no reino dos céus, e isso simplesmente porque ela creu. Não existe motivo para você não vir a Jesus neste dia, neste momento. Você pode se tornar em uma luz brilhante. Venha a Cristo agora e confie a sua vida, a sua alma nas mãos dele. Essa mulher aqui é um exemplo para todos que pensam que têm sido rejeitados pelo Senhor quanto à salvação. Confie naquele cujo sangue não perdeu a eficácia. Confie naquele cuja promessa não perdeu a validade. Confie naquele cujos braços não perderam o poder de salvar. Volte-se para Jesus, agarre-se à cruz. Se a terra afundar debaixo dos seus pés, mantenha-se agarrado em Cristo. Venha a Cristo agora mesmo. Nele está toda a sua esperança. Nele você pode confiar. Nele você jamais há de perecer. Não espere mais. Não deixe para mais tarde. Pode ser tarde demais. Prostre-se diante de Cristo e diga como esta mulher disse: Senhor, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Amém. Curve sua cabeça e feche os seus olhos e vamos orar mais uma vez. Nosso Pai Celestial,
nós estamos diante do Senhor, na presença da Tua Santa Palavra, e tivemos nesta manhã a oportunidade de ouvir o relato desta mulher cananeia, que tanto nos comove ver a fé desta mulher. Senhor, nós somos tão fracos na nossa fé. Mesmo nós que já cremos no Senhor, nós somos tão fracos na nossa fé. Ó Senhor, enche o nosso coração de amor por Tua Palavra, de confiança em Tua Palavra. Enche-nos do Teu Espírito, Senhor. Fortalece a nossa fé, que é tão fraca. Ao mesmo tempo, Senhor, o testemunho dessa mulher cananeia nos mostra a grandeza da bondade do Senhor, da sua salvação, da sua compaixão, da sua misericórdia. Há tantas pessoas, Senhor, que estão na mesma condição desta mulher, que estão aflitas, desesperadas, sem um norte para suas vidas, que sentem um imenso vazio no fundo da sua alma, que estão precisando desesperadamente encontrar com o Senhor. Eu peço, Senhor, visita o coração destas pessoas neste dia. Se há alguém entre nós que ouviu a exposição desta palavra e que não conhece ainda o Senhor Jesus, eu clamo, Senhor, tenha misericórdia. Age com graça, Senhor, na vida dessas pessoas. Concede-lhes arrependimento de seus pecados, fé, Salvador. Mostra-se, Senhor, a essas pessoas. Mostra o Teu poder, mostra a Tua graça. Que haja salvação neste dia na vida de muitas pessoas, em muitos lares. Pessoas que estão carentes da Tua salvação, que possam se encontrar com Jesus neste dia. Eu peço todas essas coisas em nome e nos méritos do nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Amém. Mais uma vez eu agradeço pela sua participação no nosso culto. Minha oração é que Deus esteja trabalhando na vida de todos nós, fazendo a sua vontade, aperfeiçoando a nossa fé, aqueles que creem, e salvando aqueles que ainda não creem. Que Deus nos abençoe. Nós estamos encerrando assim essa série de sermões evangelísticos e eu fiquei realmente muito agradecido a Deus de poder trabalhar nestes sermões e eu espero que a palavra de Deus produza os seus frutos e traga os resultados na vida daquelas pessoas a quem o Senhor quer salvar. Que Deus nos abençoe, que nesta nova semana nós possamos estar presos, firmes, agarrados ao nosso Senhor Jesus Cristo, andando com Ele, confiando nele e descansando nele. Que Deus nos abençoe.